best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends. Boa tarde, turma do quarto ano. Tudo bom com vocês, meus amores? Mais uma vez, mais uma revisão. E hoje a tia vai dar uma revisão sobre o conteúdo do simulado da prova de vocês de geografia, certo? Onde nós teremos o assunto sobre paisagem, lá na página 104. Nós também vamos estudar o relevo do Brasil na página 110 e na página 114 a hidrografia do Brasil, certo? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos falar sobre a paisagem. O que é a paisagem? Paisagem são todos os elementos naturais e culturais que podem ser captados no nosso olhar, no espaço, né? Que fazem parte da nossa paisagem. Então, tudo aquilo que nós podemos olhar é uma paisagem, né? De acordo com as ações e as influências, né? Dos fatores culturais e dos fatores naturais da nossa visualização, tá? Então, paisagem é um espaço onde tudo é possível se ver. As paisagens, elas são constituídas de duas formas, né? Tanto pelas cores, quanto pelos odores também, né? Pelos cheiros que nós acabamos sentindo, os sons dos elementos, o solo, a água, as plantas, tudo isso compõe a nossa paisagem. E aí, elas podem ser classificadas de duas formas, tá? Ela pode ser classificada como paisagem natural e paisagem antrópica. Não esqueçam, tá? São dois tipos de paisagens, paisagens naturais e paisagens antrópicas, como vocês podem observar aí nas imagens do livro de vocês. Nas paisagens naturais, são aquelas no quais os elementos eles são naturais, pela própria natureza, tá? E nas paisagens antrópicas, são as paisagens onde existem os elementos culturais e eles podem também ser modificados. Por exemplo, num plantio, né? Tem todo aquele terreno e de repente se coloca uma semente lá e aí vai ter aquela modificação. Então, ali é um tipo de paisagem antrópica, certo? E nós também temos a paisagem modificada pelo ser humano, pelo homem. Quando o homem modifica uma paisagem natural, ele está modificando todo o cursor natural da sua paisagem. E aí, o que pode ocasionar? Pode ser que tenha plantas, pode ser que venha a ter árvores, né? Pode ser que tenha um plantio, coisas positivas. Mas também o ser humano ele é capaz de fazer com que aconteça algo negativo para a natureza, como consequência da destruição, né, das derrubadas das plantas, das árvores, para construir novas casas, o habitat do animal, né, dos animais, para a construção de prédios. Então, assim, existem vários fatores que podem ser tanto positivo quanto negativo pela paisagem modificada pelo homem. E aí nós temos também a paisagem, dentro das paisagens antrópicas, na formação do espaço geográfico, se dá pela combinação e transformações naturais decorrentes da própria dinâmica da natureza. Por exemplo, o vento, a chuva, o calor, o sol, eles acabam desgastando o solo, o que faz com que a paisagem ela seja modificada. Então, as paisagens antrópicas, além de serem chamadas assim, elas também podem ser chamadas de paisagens culturais. Paisagens antrópicas e paisagens culturais têm o mesmo significado, certo? Lembrando que antropos vem do grego e quer dizer homem, tá? Então, são paisagens modificadas pelo homem, certo? E aí, nós também vamos falar um pouquinho sobre o relevo do Brasil. E aí, no relevo brasileiro, o relevo do Brasil, o que é o relevo? O relevo é o conjunto de saliências da superfície do solo de um determinado espaço geográfico, ou seja, as diferentes formas da superfície da Terra. Então, o relevo ele tem vários tipos de formações na Terra. Ele pode ser
pode ser formado, constituído por planaltos, planícies, depressões, serras. Tudo isso são formas de relevos do Brasil, tá? E aí as chapadas também, né? E aí nós temos os planaltos, por exemplo, na primeira imagem do livro de vocês. Os planaltos são formas de relevo mais antigas e relativamente planas, tá? Então elas são planas, também tem altitudes, né? Tem suas partes altas, mas o planalto é plano, é um relevo mais plano, tá? As planícies são formas de relevo formados a partir do depósito de materiais, tá? Vindos lá da areia. Então, as planícies, elas são o tempo todo geológicas, vamos dizer assim, como tá aí na imagem do livro de vocês, né? Tem toda aquela área plana, né? Planície, já tá dizendo. Depressões são áreas mais baixas e em relação ao nível do mar, tá? Então, tudo que envolve na realidade o mar, tem as depressões, as ondulações, são aquelas ondulações, certo? São as depressões. As chapadas, como nós falamos nas aulas anteriores, né? Que o nosso Maranhão, ele é composto de muitas chapadas, né? São as formas de relevo de grandes dimensões, tá? Que apresentam uma considerável altitude, é muito alta, né? É a Chapada dos Guimarães, né? Que é conhecido aqui, entre outras. E nós também temos as serras, que também, né, fazem parte só um pouquinho do nosso Maranhão, que tem aqui apenas uma pequena parte do Maranhão compõe de serra, muito mínima, que são as áreas mais elevadas e acidentadas, formadas por rochas da própria natureza, certo? E aí nós temos a hidrografia do Brasil. O que é a hidrografia? A hidrografia é o estudo de águas de um determinado espaço. A palavra já está falando, né? Hidrografia. Então, é o estudo de águas do espaço, como os oceanos, os mares, os rios, né? Os lagos, as lagoas. Tudo isso envolve a hidrografia, é o estudo dessa água, né? Nós temos os oceanos, que são as grandes extensões e mares de água salgada, que em todo o caso do Oceano Atlântico, no caso do Brasil, né, dos continentes do Oceano Atlântico aqui no Brasil. Nós temos o litoral, que é a área do continente em contato com as águas oceânicas. Nós temos os rios e os riachos, que são correntes de águas que vão em direção ao mar ou a outro rio, que é denominado rios ou riachos. Nós temos os afluentes, né, que despejam as suas águas em outros lagos, em outros rios. Nós também conhecemos as quedas d'água, que são as cachoeiras, as cascatas, tá? Os lagos e as lagoas, que são acumulações de águas em grande e pequena profundidade de depressões, aquelas ondulações. Então, os rios, eles são formados por nascente, por foz, leito e margens, tá? Nascente, foz, leito e margem. 4. Nascente é onde o rio nasce, né? O foz é onde o rio ele vai desaguar a água, lógico, né? O leito é o percurso por onde as águas ocorrem, onde as águas vão passar. E as margens são as terras banhadas pelo rio, tá? E aí nós temos aí também sobre a bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? É a área na qual ocorre a captação da água para um rio e seu principal afluente. Aqui no Brasil nós temos alguns tipos de bacias hidrográficas, tá? Como a bacia do rio Amazonas, a bacia do rio Tocantins também, Rio São Francisco, nós temos o hidrográfico da Platina, que é no Rio Paraguai, Paraná e Uruguai. E nós temos as bacias costeiras e secundárias. E nós temos aí o mapa na página 116, onde está mostrando, né, todas as bacias hidrográficas do Brasil, né? No caso do Maranhão, nós temos a bacia
né? A bacia costeiras e as bacias hidrográficas, porque elas estão todas nessa região litorânea, tá? Certo? Então, essa foi nossa revisão do conteúdo, um conteúdo bem pequeno, bem fácil para que vocês possam estudarem, possam revisar o assunto, leiam bastante. Se não entenderam, podem perguntar no PV da tia, releiam novamente para que vocês façam uma boa prova, um bom simulado e aprendam, que é o principal. Combinado? Super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula, próxima revisão ou até nosso simulado presencial, se Deus quiser. Tchau!